Bom, gente, então, vamos lá. Na aula passada, a gente viu o limite de uma função polinomial, né? 2x² menos 3x mais 4, acho que foi isso, né? Então, tem uma propriedade que ela é bem útil, na verdade. Mas já confesso para vocês que dificilmente vai ser o caso, né? Que é quando o A está no domínio de F, basicamente o que você tem que fazer, se ela for uma função polinomial ou racional, é trocar o x pelo A e resolver, tá? Mas, como eu falei, são raros os casos, né? Isso, aí não precisa usar, se ela estiver no domínio, só substituir e correr para o abraço. For uma função polinomial ou racional e A pertence, DF é o domínio de F, tá, gente? Só essa aula, semana que vem, não tem a prova, né? Isso aí. Então, a gente vai ter que o limite, quando x tende a A, do f de x, simplesmente é o f de A, tá? Que foi o que aconteceu no exemplo anterior, só que aí a gente usou as propriedades, vocês lembram? Então, você não precisa mais se preocupar com a propriedade a partir de agora, basta você trocar, né? E fazer a resolução. Então, por exemplo, limite com x tendendo a 5, desculpa, x tendendo a menos 2, estava pegando o mesmo exemplo, x tendendo a menos 2, de x ao cubo, mais 2x² menos 1, sobre 5 menos 3x. Certo? Então, essa, na verdade, é a primeira dica de quando você está indo calcular um limite. Você vai olhar se o cara está no domínio. Estando no domínio, só substitui o x pelo cara, sendo uma função polinomial ou racional, né? Racional é que tem uma fração, em cima e embaixo são polinômios, beleza? Então, basta você substituir. No caso aqui, você simplesmente vai trocar o x pelo menos 2. Certo? Se quiserem uns 2 minutinhos aí para tentar resolver. Os exemplos, esse aí dificilmente vai cair, porque o que vai cair para nós não está no domínio. E não dá domínio, se resume em denominador igual a zero ou raiz negativa, né? Não tem nada de forma assim. Basicamente, só que aí tu pode ter alguns tipos do zero dividido por zero, né? Infinito por infinito, alguns casos dessa natureza aí que daí você vai ter que trabalhar diante de cada situação. Mas é muito produto notável, né? E algumas propriedadezinhas, racionalização, alguma coisa assim. Que é, de certa forma... Se o A tiver no domínio, para mim saber isso é ver se o denominador vai ficar diferente de zero. Isso aí. Por exemplo, você teria um problema lá se o x fosse 5/3. Aí você teria que pensar em alguma estratégia. Bom. Né? E de novo, se o cara vai para zero e isso aqui vai para mais infinito, né? Vamos supor que ele está indo para zero pela direita, ou tipo 2 dividido por algo que vai para zero pela direita, aí você vai para o infinito. Lembra dos limites infinitos que a gente viu na aula passada, tá? Então, se ele não está aqui no denominador, pode ser que você tenha uma situação dessa, que ele vai para o infinito, menos infinito, ou uma outra situação que você vai usar produto notável para...
Eu vou resolvendo aqui, gente. Então, esse limite aqui nada mais é do que f de menos 2, certo? Então, o que a gente está fazendo aqui é calcular f de menos 2, né? Está escrito o limite, mas aí você fica com menos 2 ao cubo, mais 2 vezes menos 2, menos 1, dividido por 5, menos 3 vezes menos 2. Portanto, vai dar menos 8, menos 4, menos 1, dividido por 5, mais 6. Ou seja, isso aqui, menos 13/11. Certo? Professor, Oi? até agora a gente não podia chegar no número que ele estava atendendo. Por que aí ele está no número em si? É que é o seguinte, na verdade, o limite não se interessa por a função nesse cara aqui, tá? Não se interessa a função nesse cara aqui. Mas o que acontece? Se tu tem uma função polinomial ou racional, essas funções elas são contínuas, que é uma propriedade que a gente vai vir lá na frente. Se a função é contínua, o limite quando x tende a da função é justamente o f de a. Isso é justamente a definição do limite com x tendendo a a. Então, por isso que ele coloca isso aqui, porque se ela é uma função polinomial racional, ela é contínua, a gente vai ver, e se a está no domínio de f, ou seja, existe o f de a, certo? Aí vai valer isso aqui. Ou seja, se o limite ele não vai se interessar pelo cara no ponto A, explicitamente, mas isso é indiferente nos casos da função contínua, porque ela vai acabar sendo o próprio f de a. Tá? Mas com continuidade você vai entender um pouquinho melhor. Mas é uma pergunta bem pertinente. Bom, entretanto, na maioria dos casos, A não pertence ao domínio de F. Assim, devemos elaborar outras estratégias para o cálculo do limite. Beleza? Caiu isso aqui na prova? Mamão com açúcar, tá todo mundo feliz e tal. Difícil, né? Agora, se você tiver um limite com x tendendo a 1, x² menos 1 sobre x mais 1. Desculpa, sobre x menos 1. Diferença de dois componentes. Isso é a típica questão que pode cair, tá? Vou dar um pause aí para dar um tempinho para vocês. Pessoal, aqui então... Então o cara não está no domínio, certo? Mas eu não me interesso pela função, o limite não se interessa pela função nesse ponto aqui. Entretanto, né, o que a gente vai fazer nesses casos é justamente tentar escapar dessa questão do domínio. Isso aqui é o caso mais clássico, tá? Diferença de quadrados. Isso aqui é x mais 1 vezes x menos 1 sobre x menos 1. Aí o que acontece? Esse cara aqui simplifica, porque o x é diferente de 1, né? No limite a gente não se preocupa com esse cara. E aí agora sim virou uma função polinomial, então eu posso substituir pelo 1. A partir do momento que você eliminou a indeterminação aí, troca o x por 1, vai ficar 1 mais 1, que dá 2. Mamão com açúcar, né? Então nota, essa função, né, f de x
igual a x² menos 1 sobre x menos 1 e g de x, x mais 1, note que f de x é igual a g de x, g de x para todo x diferente de 1, né? Como o limite em x igual a 1 não depende do valor da função em x igual a 1, temos que, então, o limite com x tendendo a 1 da f de x é igual ao limite com x tendendo a 1 de g de x. Certo? Só para justificar que isso aqui funciona e tal, para as outras a gente não vai colocar isso aqui, mas vale o mesmo, tá, pessoal? Ou seja, se elas se diferem só num ponto, que é o ponto onde está sendo enviado o limite, a função não quer, o limite não quer saber o que acontece naquele ponto. Então, tudo certo. Um outro exemplo, esse aqui um pouco mais... Deixa eu escrever isso aqui. Escrever de outra forma. Então vamos lá. Aí vocês dizem, professor, mas o 1 está no domínio da função, então é só substituir? Não. Por quê? Porque isso aqui só vale quando a função for polinomial ou racional. Se ela fosse toda assim, x mais 1, beleza. Mas nota que ela é uma função por partes, né? E aí aqui ela tem uma descontinuidade, certo? Essa função aí, ela tem o seguinte gráfico, ó. A raiz é menos 1, certo? Então, ó, você tem o menos 1, o 1, e o gráfico dela, né? E aqui no x igual a 1, ela tem um furo, né? Que ao invés de valer 2, ela vai valer π. Ela está um pouco mais aqui em cima, ó. 1, 2, 3, por aqui o π. Certo? Ela vai dar um pulo aqui, ó. Mas novamente. Então nota que a função em 1, quanto que é g de 1, galera? Se x é igual a 1, a função é π. É π. Mas o limite, quando ele está vindo para cá, o limite vai ser 2. Tá? Então, limite 2. Ó, aquela é uma função bicondicional, né? É isso aqui se x é diferente de 1. Então, x mais 1 é uma reta, né?
O gráfico da função lá do primeiro grau que a gente sabe. Agora, se o x é igual a 1, ele assume outro valor, ele não é 2. Ele é π, certo? Então, como você quer o limite, você quer saber quando o x está tendendo a 1 aqui, né? Ó, para onde que f de x está indo. Então, ele quer saber valores aqui, ó. Não interessa no 1, só interessa perto do 1. Quando ele está perto do 1, o resultado está indo perto de quem? O 2, é isso que interessa para nós. Por mais que o valor da função esteja lá em cima. Aqui. O limite, com h tendendo a 0, ok? Dá um pause aí para vocês tentarem fazer. Vamos lá. Então, novamente, aqui dá 0, tá? Em cima eu vou olhar também, porque de novo, né? Se é um número fixo aqui positivo, embaixo está indo para 0 positivo, isso aqui vai explodir por infinito ou por menos infinito de novo, né? Depende aqui como é que está a regra de sinal. Mas um número fixo, tipo 2, dividido por algo que está indo para 0, vai para infinito ou menos infinito, certo? Se for 0 dividido por 0, aí é um outro artifício que você vai ter que usar justamente para poder escapar dessa indeterminação. Então o que a gente vai fazer? A gente vai expandir primeiro. Então vai ficar 9 mais 6h mais h ao quadrado menos 9 dividido por h. Opa. Bom, 9 menos 9, tchoin tchoin. E esse negócio. Limite com h tendendo a 0, 6h mais h ao quadrado sobre h. Aí o que você tem que perceber? Aqui tem h em tudo, ó. Então o que a gente vai fazer, né? Não conseguimos cortar o h, porque você só pode simplificar com algo que está dividindo se algo em cima estiver multiplicando todo o resto. Esse h aqui está multiplicando tudo que está em cima? Não, nem esse. Então, o que eu vou fazer? Justamente, vou colocar ele em evidência. Aí sim, aqui vai sobrar 6 mais H6. Concordo que esse H está multiplicando todo o resto que está em cima? Então, agora eu posso simplificar. Sair com a indeterminação, portanto, agora é só trocar o H por 0. Portanto, vai ficar 6 mais 0, que é 6. Agora já tem um teorema que eu vou revisar aqui, a gente já tinha colocado ele, mas vamos colocar ele de novo aqui, porque é agora que a gente vai ver. Tá, professor, se eu esse exemplo no gráfico, sempre vai estar próximo do 6. Isso, se o H está indo para 0, tá? Ó, a hora que o H está indo para 0 aqui, o gráfico vai estar perto do 6, dos dois lados. Então, limite com x tendendo a de f de x é L, C e somente C, lembra de lógica, vale os dois lados, tá? Limite com x tendendo a pela esquerda é L, e limite com x tendendo a pela direita também é L, certo? Esse teorema ele é útil para quê? Para você verificar quando o limite existe ou não existe, utilizando limites laterais. Em especial, função modular tem muito disso, tá? Porque de um lado ela se comporta de uma forma, de outro bem distinto, né? Então, exemplo, mostre que limite com x tendendo a 0 do módulo de x é 0. Eu faço esse aqui, o outro eu vou deixar para vocês que é parecido.
Então, de novo, você quer mostrar que o limite é L? Basta mostrar que os dois laterais também são L. E se você mostrou que o limite é L, automaticamente os dois laterais também vão ter que ser L. E contrapositiva, se esses caras são diferentes, né? Se um dos dois não dá L, significa que o limite também não é L, tá? Por isso que lógica é importante. Essa parte aqui a gente consegue entender bem como usar os teoremas. Então, no caso aqui, gente, a função módulo, né? Deixa eu desenhar aqui. Ela tem essa carinha aqui, ó. Né? Quando tá indo... Opa! Quando o x está indo para o zero aqui, ó, não interessa qual lado ele venha. Vocês concordam que ela está indo para o zero também? Então, é isso aí. O que nós vamos fazer? Limite. Quando o x tende a... Por que módulo é um saco? Opa, desculpa. Porque o limite ele se comporta de uma forma se o que está lá dentro é positivo ou se é negativo. Se o que está aqui dentro aqui é positivo, vai ser exatamente o que está ali. Se for negativo, ele vai ser contrário. Olha que louco, né? Não é esse exemplo, mas enfim. Se você tem módulo de x menos 3, ele vai ser x menos 3 se x é maior ou igual a 3, mas ele vai ser 3 menos x se x for menor que 3. Certo? Então a função modular, ela troca o que está aqui dentro dependendo do sinal dela. Portanto, por isso que ela é mais chatinha. E muitas vezes a gente vai usar os limites laterais, porque daí a gente vai considerar o caso que vocês vão ver aqui. Ó. Por exemplo, nesse caso aqui, módulo de x, opa, eu consigo trocar. Muita atenção agora, gente. Ó, que o x está vindo pelo zero pela direita, por valores maiores que o zero. Maiores que o zero, o módulo de x é o próprio x. Então esse limite aqui é zero. Agora, o limite quando x tende pela zero pela esquerda do módulo de x, muito cuidado. Qual é a função que eu vou colocar aqui agora? Menos x, porque é o contrário. Está vindo por números negativos. Então, x tendendo a zero pela esquerda, só que menos zero, quanto é que dá, gente? Zero. Se os dois limites laterais do zero deram zero, pela bicondicional eu posso caminhar para lá, ou seja, o limite da função aqui também vai ser zero. Logo, pelo teorema acima, teorema anterior, vamos botar, né? Limite com x tendendo a zero do módulo de x é igual a zero. Deixa eu apagar essa parte aqui. Agora eu quero que vocês usem a contrapositiva, né? Para mostrar o seguinte. Mostre que limite com x tendendo a zero o módulo de x sobre x não existe. Vamos ver o que acontece. Deixa eu dar um pause aqui. Bom, então a gente quer mostrar que esse limite não existe, certo? Uma maneira tranquila de você mostrar que o limite não existe é que os limites laterais são distintos. Se você mostra isso, então você está mostrando que o limite para aquele ponto, né, no caso aqui o zero, ele não existe. Tá? Então como que a gente vai fazer? Solução, né? Mesma coisa, você supõe, sempre quando tem módulo, sempre não, mas né, na maioria dos casos, não, você vai ter que dividir esses dois casos. Tá? Lembra, quando a equação modular, qualquer coisa com módulo, a gente realmente divide em dois casos, aqui não vai ser diferente. Então a gente coloca o zero pela direita, do módulo de x sobre x, aí fica mais tranquilo de analisar, porque daí módulo de x para números positivos é x, e isso aqui dá
1. Entretanto, quando a gente calcula o zero pela esquerda, o que acontece? Quem que é módulo de x aqui, gente? É menos x. Por exemplo, o módulo de menos 2 é negativo. Esse aqui é o x, certo? X é menos 2. Quem que é o resultado? É 2. 2 quem é? É o menos x, é o oposto do x. Então, essa é a proteção do módulo para tornar sempre positivo. Quando ele é negativo, o módulo dele é o oposto aqui. É estranho tu ver que menos x é positivo, né? Mas ocorre porque o próprio x é negativo. Então, menos x vai ser positivo, porque menos com menos dá mais. Agora, menos x sobre x, quanto que dá isso aqui? Menos 1. Percebem que os dois limites são diferentes? Então, você tem uma função que é o seguinte. Do lado de cá, ela está vindo para x igual a 1. É uma retinha aqui, ó, uma retinha. É uma retinha, mas a função constante igual a 1. Agora, para cá, é menos 1. Então, não tem como ele estar indo para o mesmo lugar, certo? O limite, ele pressupõe que as duas partezinhas sempre se tocam, né? Os dois lados do zero, os dois lados do A, né? Eles têm que produzir aqui no gráfico um ponto de toque, vamos dizer assim. Logo, como o limite com x tendendo a zero pela direita é diferente do limite com x tendendo a zero pela esquerda, temos que o próprio limite não existe. Beleza? Pausar para limpar o quadro aqui. Gente, tem... Esse teorema é muito famoso. É o teorema do sanduíche, tá? Aliás, bota aqui teorema do confronto, mas... algumas vezes chamado de sanduíche. Eu ia dizer, aqui está teorema do confronto, mas eu conheci como sanduíche. Quando o teorema tem um nome, é porque ele é bem famosinho, tá? E bem útil. Eu acho que eu nunca com isso aí, se F for igual a H, então é igual a D. Galera, esse aqui vocês vão utilizar justamente para mostrar que um determinado limite existe e ele vai ser... que não é A, que é L. Tá? Que existe e ele tem o mesmo valor, certo? Qual que é a parada desse teorema aqui? Deixa eu pegar duas canetas aí, a vermelha e a azul. Sei lá, imagina que você tem uma função aqui
certo? E você tem uma outra função aqui, ó. Vou botar aqui no toque. Tá? Então aqui é o ponto A. E aí imagina que você tem uma função que está no meio das duas, certo? Está ensanduichada aqui, por isso que é sanduíche, né? Tipo o G aqui seria o presunto. O F e o H os pães, né? Um de baixo, outro de cima. O F é o pão de baixo, o H é o pão de cima. E aqui no meio você tem nota, ela não pode ir nem para cima da linha vermelha, nem para baixo da linha azul. Então, sei lá, ela pode fazer isso aqui, mas quando chegar aqui perto, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que passar pelo A também, dependendo do que ela fizer aqui. Vocês concordam? Não tem escapatória, porque eles estão ensanduichando ela pelo A. Portanto, esse limite existe e também vai ser o mesmo valor. Olha que louco isso, né, cara? Isso aí é muito bom. Com isso, por exemplo, a gente mostra que o limite... Sim. É o limite, tá? O L seria isso aqui, ó. Aqui está perto, né? Mas ele seria o valor da função nesses pontos, das três, ó. Deveria ter feito maior e mais distante do... Não, mas... Que limite de x ao quadrado seno de 1 sobre x é igual a zero. Então, primeira coisa que vocês têm que olhar nesse tipo de função, né, desse tipo de limite. Nota que não tem uma expressão polinomial em cima, uma embaixo, para você trabalhar produto notável e tal. Então, é uma outra abordagem que a gente vai ter. E aqui, a gente quer mostrar isso aqui. Então, primeira coisa importante, a gente sabe que se você vê alguma função limitada, possivelmente você vai usar o teorema do confronto. Né? Você pode pensar até aqui, funciona mais ou menos assim. Viu uma função limitada, né? Em cima e embaixo, pode se tratar do teorema do sanduíche. Vocês conseguem ver uma função limitada aqui, entre essas duas? Uma que não sobe a partir de um momento e não desce a partir de um outro valor? Mas qual função? O valor do seno. O seno ele não passa de 1 e ele não passa de menos 1. Ela fica ensanduichada ali. Certo? Depois vocês podem plotar no GeoGebra, inclusive, como é que é esse gráfico da função seno de 1 sobre x. Então, o que a gente sabe? Sabemos que seno de 1 sobre x é menor ou igual a menos 1, que é menor ou igual a 1. Beleza? Bom, agora eu vou multiplicar por x ao quadrado. Algumas dessas desigualdades podem virar ou não, se eu multiplicar tudo por x ao quadrado? Vou multiplicar, como eu tenho x ao quadrado seno de 1 sobre x, eu quero fazer aparecer x ao quadrado aqui. Então eu vou multiplicar aqui, aqui e aqui. Pergunta, alguma dessas desigualdades muda? Quando que uma desigualdade muda? Quando da regra de sinal, mas... Quando da regra de sinal. Ou grau negativo. quando você multiplica por menos 1, ou qualquer número negativo, na verdade. X ao quadrado é positivo. Se eu multiplicar qualquer número positivo, eu não inverto a desigualdade. Certo? Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar por x ao quadrado. Beleza. Tenho essa função ensanduichada por outras duas. Mas quando x vai para zero, para onde que essa função vai? E essa aqui? Para zero. Então o que está acontecendo? Pão de cima, pão de baixo. O presunto aqui está ficando entre o quê?
ensanduichado entre essas duas e as duas estão indo para o zero. Né? Então, nota que limite com x tendendo a zero de menos x ao quadrado é zero, que é a mesma coisa que o limite de x ao quadrado. Só que essa aqui está no meio. Então, pelo teorema do sanduíche, pelo teorema anterior, limite x ao quadrado seno de 1 sobre x é zero. Bom, agora, gente, a gente vai para uma continuidade disso aqui, que é continuidade, tá? Vamos lá. Definição. Ué, a gente não vai dar uma definição precisa de limite? Não, eu vou pular essa parte. Depois, se alguém quiser dar uma olhada com mais atenção. Mas nós não vamos abordar. Não, é aquilo, para quem quiser, vale a pena dar uma filosofada em cima, do ponto de vista matemático, tá? Do ponto de vista da docência, para o ensino médio e tal, ele te dá vamos dizer, um passo extra ali, mas a gente pode fazer no horário de atendimento, tá? Quem quiser. Definição de continuidade. Dizemos que uma função f é contínua em A se limite quando x tende a f de x é igual a f de A. Tá? Basicamente, ó, aqui você tem A, tá? Quando você está olhando aqui o x tendendo a função também está tendendo para o f de A. Quando que isso não acontece? Quando a gente diz, né, tem que tirar a caneta do papel para você fazer o gráfico. É uma maneira um pouco... mas imagina que você tem essa situação. Exatamente. Foi só um exemplo. Pode ser uma linha reta. Pode ser uma linha reta, pode ser qualquer coisa. Agora, nota só, nessa quebra aqui, ó, por que a gente tem uma continuidade? Porque se você está estudando o limite vindo daqui, vocês concordam que a função está indo para cá, ó? Certo? Isso aí não é um... Ó, esse aqui é f de A, certo? Agora, quando a gente analisa o x vindo daqui, ó, o que acontece com o gráfico da função? No caso desse aí não tem limite, né? Está indo para um outro número b aqui, ó. Lembra dos limites laterais? Se o limite existe, os dois limites laterais têm que dar igual. Então, o que está acontecendo aqui? Tem uma quebra, uma dessas condições vai ser desfeita. Como assim? Nota que aqui decorre três coisas importantes. A primeira delas, A pertence ao domínio de f, certo? Porque ele está falando que esse limite aqui é f de A.
pois f de A existe. Segunda coisa que ele está nos falando, que o limite quando x tende a A da f de x existe. Isso aqui é outra informação, tá? Nem sempre o limite existe, né? Principalmente quando os limites laterais são distintos. O que eu posso concluir aqui? Que se a f é contínua em A, os dois limites laterais em A vão ter que ser iguais. E a terceira e última coisa é justamente isso, né? O limite com x tendendo a A do f de x é justamente o f de A. Então, essas três consequências que a gente tem quando a gente tem continuidade de uma função, certo? Vamos colocar essa aqui é contínua em A, na verdade contínua em todos os pontos, né? Ela não tem quebra, e essa aqui descontínua. Visualmente vocês conseguem perceber quando tem a quebra, né? Ali você tem uma descontinuidade. Se for descontínuo, a gente vai ter que calcular o ponto. Para mostrar que ela é descontínua, você tem que mostrar que uma dessas condições não é satisfeita. Por exemplo, f de A não existe, pode A não estar no domínio, tá? Esse limite pode não existir por os limites laterais, tá? E por último ainda, o limite do f de x pode ser diferente do f de A. Exemplo, deixa eu colocar aqui um exemplo dessa situação. Olha só, você está aqui bonitinho, chegou aqui, você tem um buraco aberto tal, e no A ela vale aqui em cima. Lembra daquela função x mais 1 e π? Ele dava um salto lá para cima? Né? Nota só, ela é quase toda continuazinha. Aqui no A ela dá um pico para cima. O limite da função quando x tende a A é aqui, ó, mas f de A está lá em cima. Então isso aqui... Nesse caso, o limite existe, mas a continuidade... O limite existe, mas é diferente do valor da função. Onde tem uma quebra, você tem uma descontinuidade. Uma dessas três não é satisfeita. E aí você tem que saber qual das três não vai ser satisfeita. Muitas vezes pode ser as duas, as três, né? Mostrando que uma não foi satisfeita, você já mostrou que ela não é contínua. Porque se for contínua, tem que valer aquelas três condições. Exemplo. A figura mostra o gráfico de f. Em quais números f é descontínua? Por quê? Deixa eu desenhar agora o gráfico aqui, vou pegar um. Certo? Ela é descontínua no 7. Por quê? Porque não está definida no 7. Porque o limite quando x tende a 7 não existe. Ou porque o limite da f de x quando x tende a 7 é diferente do f de 7. Você tem que definir cada situação, tá? Dá um pause aqui para vocês
pensarem um pouco nessa questão. Galera, vamos lá então. Lembrando as três condições, né? Primeiro, A pertence ao domínio de F, né? Ou seja, F de A está definida. A segunda condição, o limite existe. Isso aí, x tendendo a do f de x existe. E a última, então, é que esse limite que existe é igual a f de a, certo? Basicamente, quando a bolinha é pintada, né? Isso pintada no mesmo lugar, ela não é deslocada, certo? Então, quando você tem problema? Quando você não tem definição, quando você tem um descolamento da função, né? Ou quando você tem a bolinha em outro lugar que não seja ali no ponto de ligação, certo? Então, vamos lá. Primeiro ponto, esse aqui, ó. Nota que no 1 ela não está definida. Em quais números f é descontínua? Em 1, pois 1 não pertence ao domínio da f. No 3, ela tem outro problema aqui. Qual é o problema aqui no 3, gente? Ó, ela está definida no 3. Limites laterais são distintos, portanto o limite não existe. Em 3, pois limite com x tendendo a 3 pela direita é diferente do limite com x tendendo a 3 pela esquerda, logo, o limite com x tendendo a 3... Opa, aqui faltou um f de x. A f de x... Opa! F de x não existe. Certo? E no 5, por que no 5? Ó, no 5 os limites laterais são iguais, então o limite em 5 existe. Qual é o problema aqui? É que o limite, quando o x tende a 5, é diferente do f de 5. Porque o f de 5 ele teria que dar aqui, ó. Certo? Para ser igual ao limite. Só que ele deu um pulo lá para cima. Professor, aí a gente disse que não estava definido, né? Aí a gente simplesmente não pode dizer que não está definido porque tem um pontinho lá em cima. Perfeito. Então ela está definida naquele valor. Todo mundo entendeu aí, gente? Depois tem que fazer os... Vamos lá, então, praticar mais um pouquinho. Vou deixar essas três condições aqui, tá? Beleza? Então deem uma analisada.
Agora você tem as expressões, você vai ver a mesma coisa, né? Se o cara está no domínio, se o limite existe e, finalmente, se o limite é igual ao f naquele ponto, tá? Dá um pause aí. Então, vamos lá. O item A, o que vocês chegaram aí de conclusão? Onde que ela é descontínua? Isso é plano de domínio. 2 por mínimo por exemplo. Em x igual a 2, pois 2 não pertence ao domínio. Certo? Só isso aí, só justificar dessa forma tá beleza. Certo? Então, essa aqui. Então vamos lá. Essa B aqui, o que acontece? Já não precisa fazer os outros. Tá? Essa aqui, gente. Qual o ponto que ela é descontínua? X igual a 0? Não vai dar. Em x igual a 0. Por quê? Isso. Quando o limite vai para o infinito, na verdade o limite não existe, né? O infinito é uma forma de dizer que ele cresce indefinidamente. Então, pois, limite com x tendendo a 0 de f de x. Nota que f de 0 está definido, certo? Então, isso aqui a gente não pode usar, porque 0 está no domínio da função. Só que o limite... Seria o pontinho fora do fundamento? É que isso aqui vai ficar 1 sobre uma coisa bem pequena. Isso aqui vai explodir ou para mais infinito, se bem que é tudo para mais infinito, que é x ao quadrado. Os dois vão lá. Exatamente. Tá? Esse aí não existe? Não existe. Eu tinha botado o terceiro caso, assim, que era o limite de f de 0, o x elevado a 0 é diferente de f de 0. Você pode colocar que de repente o limite é infinito e o f de a, tá? Mas o limite de sendo infinito, na verdade, é uma simbologia que ele não existe, tá? Só dizendo que ele pode ser tão alto quanto ele queira. Aqui, o que acontece aqui? Ó, ela está definida no 2, certo? X igual a 2 está definida. O limite, quando x tende a 2, existe? Vamos ver. Limite, quando x tende a 2, x ao quadrado menos x menos 2 sobre x menos 2. Vou aplicar aqui a fatoração, né? Quais são as raízes aqui do delta? Bom, se bem que a soma é 1 e o produto é menos 2. Então é 2 e menos 1, né? Então é 2 e menos 1. É isso aqui, ó. Tá? Aplicando a Pitágoras, não, Bhaskara. Certo? Equação de segundo grau, o que você faz para quebrar ela assim para fatorar? Tem que aplicar Bhaskara, tá? Se quiser escrever aí, ó. Eu aplico some produto, mas enfim, o Bhaskara vai funcionar. Aí, nesse caso aqui, o que aconteceu, ó? X menos 2, x menos 2, x menos 2. Então, posso aplicar aqui já o limite direto. Isso aqui vai dar 3. Então, em x igual a 2, pois o limite existe, né? Limite com x tendendo a 2 de f de x é 3, que é... Esse aí é o terceiro caso. Existe, mas diferente do f de a. Que é diferente do f de 2. Porque quanto que é o f de 2? É 1. Que é igual a 1. Tá? Se quiser escrever. Beleza? Os exercícios vão ser basicamente nessa toada aí, tá? Boa essa parte? Vamos lá. Deixa eu trocar o... Uma função f é
contínua. Isso aí é tipo o limite lateral. Isso. É a mesma definição, só que ele vai adaptar para os limites laterais, tá? Onde você vai usar isso? Principalmente em intervalos fechados, né? Porque intervalo fechado, qualquer pedacinho que você pegue aí, você vai pegar pedaço fora do intervalo, né? Então, o limite precisa de um espacinho, de um intervalinho aberto que a gente chama para justamente poder calcular o limite. Então, finalmente, uma função é contínua em um intervalo se ela for contínua em todos os pontos desse intervalo, tá? Vou apagar aqui. Sugiro que vocês trabalhem nos exercícios de continuidade só depois de trabalhar bem nos limites, tá? Que tipo, continuidade ou vai ser quando não está no domínio, que daí é bem tranquilo de ver, né? Quando o limite não existe, então você vai precisar resolver as listas do limite, ou quando você calcular o limite ele for diferente da função naquele ponto, então novamente você vai precisar do limite. Então você precisa saber muito bem calcular o limite, né, antes de analisar as continuidades. Um pouquinho de atenção aqui, tá, gente? Porque aqui tem um detalhezinho técnico. Para você mostrar que ela é contínua aqui, você precisa mostrar que ela é contínua em todo ponto do intervalo, certo? Só que o que pressupõe a continuidade? O limite no x tendendo a A, certo? X tendendo a A, ele tem que vir de quantos lados? Os dois limites laterais. Se você está na extremidade, o que acontece? A função não está definida, por exemplo, antes do menos 1 aqui, ela não está definida, então você não consegue ver o limite lateral de lá, certo? Da esquerda. Nem esse aqui, quando o limite está à direita dele, certo? Então, esses casos você vai ter que deixar separado e vai ter que analisar um a um, usando limites laterais. Beleza? Para todos os outros aqui, no intervalo aberto, né, entre menos 1 e 1, você sempre consegue pegar limites laterais. Aí você diz, mas o 0,99, você pode pegar o 0,99.
999, a galera que vem acima dele ali. Daí, vem fazer cálculo 1. Certo? Então, o louco de você pegar um intervalo aberto é que o intervalo aberto não tem fim. Você sempre consegue pegar um pedacinho à direita e um pedacinho à esquerda. Certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Então, seja A entre menos 1 e 1. Se você pegar esse cara aqui, você consegue ter limites laterais. Novamente, ele pode estar no 0,99, você consegue um pedacinho à esquerda, um pedacinho à direita para fazer os limites laterais. Então, limite com x tendendo a de 1 menos raiz de 1 menos x quadrado certo? E aí, aqui, se você colocar o x estando em A, em qualquer um desses caras aqui, sendo que A está menos 1 e 1, você tem algum problema de domínio aqui? Não tem nenhum problema de domínio. Então isso aqui simplesmente é 1 menos a raiz de 1 menos A ao quadrado. Certo? Mas isso aqui não é justamente o f de A? Vocês concordam comigo que o f de A é exatamente isso aqui? Então o que a gente tem aqui? O limite é justamente o f de A. F de A está definido, não tem problema nenhum. Portanto, para qualquer cara entre menos 1 e 1, é isso aí, tranquilidade, não tem problema nenhum. Agora, se A é igual a menos 1, o menos 1 está aqui, então a gente vai ter que só analisar a continuidade com relação à direita, a esquerda não está definido. Então, limite com x tendendo a A pela direita do f de x é igual o limite com x tendendo a A pela direita de 1 menos raiz de 1 menos x ao quadrado. E aí novamente, né? Ó, você só precisa que isso de novo seja igual a f de A. Pergunto para vocês, tem problema se o A tiver se o x estiver chegando a A pela direita? Aqui eu posso até trocar o A pelo menos 1, né? Pelo menos 1 à direita. Bom, gente, se eu colocar aqui menos 1 ao quadrado vai dar 1. Dentro daquele intervalo sempre, né? Dentro daquele intervalo, tá? Só que ele está atendendo pela direita, então ele dá menos 0,99, menos 0,99, menos 0,9999, por aí vai. Mas nota que eu não tenho nenhum problema aqui em substituir esse cara aqui, não tem problema de domínio. Então quando eu faço isso aqui vai dar 1 menos menos 1 ao quadrado, certo? Isso aqui vai dar 1 menos 1, 0, isso aqui vai dar 1. Que é justamente o f de menos 1. Então, ela é contínua naquele intervalo. Para 1, analogamente, é a mesma conta. Limite, quando... Isso aí, x tendendo a pela esquerda do f de x. Agora tem que ser pela esquerda, tá? São valores menores do que 1, né? Não pode ser maior do que 1, porque maior que 1 está fora do intervalo. É justamente 1 que é igual ao f de 1. Perfeito? Logo, f é contínua em menos 1 e 1. Pode perguntar se intervalo geral, para qualquer valor, que esse é o problema, depois nos extremos, né? Nos extremos, isso aí. Tá?
Em geral, você vai pegar o intervalo aberto aqui, justamente por esse problema de limite lateral que eu falei para vocês. Aí não vai ser contínua, porque para ela ser contínua no intervalo, ela tem que ser contínua em todos os pontos. Se ela tiver um ponto de descontinuidade, ela já não vai ser contínua no intervalo. Pode ser com a bolinha aberta, pode ser Exatamente. Qualquer um daqueles já vai... Divisão por zero, né? Divisão por zero. É aquela coisa, né? Desenhou um gráfico, tem que manter a caneta no papel, né? Sabe que ele falou que é ruim de ligação? Mas de grosso modo é isso aí, cara. E aí a gente tem um teorema. Se F e G forem contínuas em A e C pertencem aos reais, então também são contínuas em A. Vamos lá. A soma, a subtração, multiplicação por constante, multiplicação das duas funções e a divisão, desde que g de A seja diferente de zero. Tá? Então, beleza, se você tem duas funções contínuas em um certo ponto, a soma e a subtração delas, a multiplicação e a divisão também são contínuas, e a multiplicação também por uma constante R, ou a constante C, também vai ser contínua. Lógico, na divisão o g de A tem que ser diferente de zero, tá? Para não ter problema aqui no domínio. O oposto, na verdade, é professor. Como oposto? G sobre F dá na mesma. G sobre F, sim, desde que F de A seja diferente de zero. Grandes problemas da matemática estão ligados com a continuidade, tá? Até no cálculo que a gente vai ver, beleza, tem o teorema do valor intermediário, mas ela tem muitas aplicações da continuidade na matemática. E um outro teorema também importante é que qualquer polinômio é contínuo em toda parte. Certo? Ou seja, em todo o domínio, em todos os reais, os polinômios são contínuos. E B, qualquer função racional é contínua em seu domínio. Ou seja, onde ela zerar o denominador, ela não vai ser contínua, certo? Mas em todo o resto, tranquilidade total. Um exemplo. Encontre limite com x tendendo a menos 2 de x ao cubo ok? Dá um tempinho aí. Exatamente. Então vamos lá.
pelo item B do teorema anterior, a função é contínua em seu domínio. Bom, se ela é contínua em seu domínio, então o limite com x tendendo a menos 2 do f de x é o f de menos 2, como a gente já tinha colocado. Logo, menos 2 ao cubo, mais 2 vezes menos 2 ao quadrado, menos 1 sobre 5, menos 3 vezes menos 2. Isso aqui vai dar menos 8, mais 8, menos 1 sobre 11, né? Então, menos 1 sobre 11. Tranquilo assim, mas era o que a gente já sabia, né? Bom, gente, toda função agora, toda função que a gente sabe o gráfico, que não tiver aquela quebra, né, você não precisar se deslocar de um lugar para o outro, todas essas funções vão ser contínuas. Então, seno, cosseno, tangente, só que a tangente ela não vai ser contínua sempre, lembra? Porque a tangente ela tem o cosseno zero ali, né, então você tem isso. Então, tira no domínio, mas no domínio dela, ela é contínua, tá? Mesmo esquema aqui. Então, vamos escrever isso aí, só para a gente ficar bem tranquilo, né? Que as principais funções que a gente tem, aliás, as principais que a gente estuda aí, né? Mas, então, a gente tem continuidade, de novo, a gente só tem que cuidar se tem algum problema no domínio. Por exemplo, você pega a função exponencial, né? 2 elevado a x. Você conhece o gráfico dela lá. É uma função que é contínua em todos os reais? Sim, não tem nenhum problema, não tem nenhum, né? Agora você vai pegar a cotangente. Pô, a cotangente tem lugar que ela vai zerar no denominador, mas no domínio dela, tá tudo certo, ela vai ser contínua. Então, são contínuas em seus respectivos domínios. Bom, a gente já viu polinômios, racionais, funções trigonométricas, exponenciais, raízes, certo? No domínio, tá? Todo que tem raiz, mas no domínio. Trigonométricas inversas. Opa. Logarítmicas. Então, exemplo. Onde a função, deixar um tempinho para vocês pensarem nessa aqui, tá? F de x é igual a ln de x mais tangente menos 1 de x. Ok? Dá um pause aí. Bom, gente, então ele quer saber onde essa função que é contínua. O que vocês têm que ver primeiro é o domínio, né? Porque todas elas, lembram, elas são dessas classes, uma pelo menos, né, dessas classes,
e a gente só tem que ver onde é que é o domínio delas, né? Então, o domínio de ln de x é de 0 até infinito, certo? Lembra que o logaritmo, para quem não lembra, qualquer logaritmo aqui, né? Ó, só tem daqui para cá, beleza? Bom, o domínio... Não, aqui é só um ponto. Domínio de tangente menos 1, né? Então vamos lá. Se você tem uma função de A em B, a função inversa de A, ela vai de B em A, certo? A função tangente, vocês lembram que ela vem aqui do menos π sobre 2 ao π sobre 2 e faz isso aqui, certo? Então ela vai sair ao contrário. Beleza? Quando você tem aqui a f, por exemplo, vamos pegar só nesse intervalinho aqui, pode até pegar em tudo, mas vamos pegar só nesse intervalinho aqui. Ela vai de menos π sobre 2 a π sobre 2, né? E ela pega onde aqui no eixo y? Do menos infinito até mais infinito, ou seja, aqui ela vai em todos os reais. Então, essa parte aqui... quando eu pego menos 1, por exemplo, ela vai de reais em menos π sobre 2 a π sobre 2. Beleza? Então o domínio dela é o quê? Todos os reais. Tá? Eu quero saber qual que é a tangente menos 1 de 1 bilhão. Beleza, vai ter um arco lá, cuja tangente vai ser 1 milhão. Consegue achar isso, só botar na calculadora. E o terceiro... Agora, da própria função, x² menos 1 tem que ser diferente de 0. Portanto, o x tem que ser diferente de mais ou menos 1. Tirando isso, gente, problema de domínio, o resto, elas são contínuas em seus respectivos domínios. Então, onde que ela é contínua aqui? Do 0 até o 1, união com... desculpa. Bom, o menos 1 não vai aqui. Então, do 1 até o infinito, tá? Intervalo de continuidade dessa função. Intervalo de continuidade da função. É sempre união, não é intersecção. Não, união, até porque a intersecção é vazia, tá? Nunca vai ter isso aqui. Nunca vai ter isso aqui. Vai ter isso aqui. Isso aqui. É a mesma coisa. Meu Deus. É. Eu discuti isso com Não, vai que e você não mostrei aquele negócio. Eu não sei o que aconteceu, mas eu vou esperar agora. Isso aqui é importante, tá, galera? É uma propriedade muito importante da continuidade, em que o limite consegue entrar nessa composição de funções, certo? Então, quando você sabe que uma função é contínua,
um determinado intervalo aí, ou um determinado número, você pode então jogar esse limite aqui para dentro, calcular o limite em G e depois calcular F. Por quê? Porque muitas vezes pode ser difícil você calcular o limite dentro da F. A F pode ter várias restrições. E aí o que você faz? Você empurra o limite para dentro, calcula aqui da G e depois você calcula o valor de F. Então, não, na verdade você quer saber esse limite, ao invés de calcular esse aqui, você joga o limite para dentro aqui. Aí você vai calcular dessa função primeiro. E quando você tem uma função composta, tipo seno de x ao quadrado, você tem a função seno e você tem a função x ao quadrado. Ao invés de você calcular o limite de seno x ao quadrado, você bota seno do limite de x ao quadrado. Entendeu? Que aí é mais tranquilo. Ou seja, se f for contínua em B, né, então f vai ser contínua nesse limite aqui. Então ela é contínua aqui dentro, porque isso aqui é B. Tá? Então o limite vai ser f de B, ou seja, B é justamente esse limite. Em outras palavras, quer dizer que o limite pode entrar. Não é sempre assim, tá? Só quando é contínuo. Então aqui, ó. Calcule o limite certo? Olha só. Vamos lá. Não é sempre... Tipo aqui, o que aqui a gente está falando é basicamente que se eu posso trocar o x por 1. Certo? Essa é a minha dúvida. Vou poder fazer isso? Você sempre vai poder fazer isso se essa função aqui for uma função contínua. Beleza? Se ela for uma função contínua, você pode jogar esse limite aqui para dentro. E quando eu jogo esse limite aqui para dentro, se o meu cara está no domínio, já substituo direto. Se não está no meu domínio, eu vou ter que trabalhar ele. Certo? Mas em outras palavras, a função arco-cosseno sendo contínua, né? Esse limite pode ultrapassar essa função e vir aqui para essa expressão aqui. Ó. Aí vocês vão usar um algebrismo aí para... Exemplo, a função modular que poderia. Modular é contínua. Você desenha sem tirar a caneta. Agora a função escadinha que você pega e aqui, nesse ponto aqui você não pode aplicar. Eu não sei como cada um vai resolver isso aqui, tá? Mas vamos lá. Então, como o arco-seno é contínua, então eu posso jogar esse cara para dentro. Então vai ficar arco-seno, calculo o limite e depois eu me preocupo com o arco-seno, tá? Agora esse limite dá problema, né? O menos 1 dá 0. Aqui é um pouco estranho, mas por isso que eu falo sempre para vocês para manter a lista atualizada. Vocês vão ver em diversas páginas aqui que não é comum no ensino médio, tá? Mas no superior é muito comum você imaginar isso aqui como sendo a diferença de 2 quadrados. Tá? Tudo, na verdade, é diferença de 2 quadrados, tá? A menos B é diferença de 2 quadrados, porque ele é raiz de A menos raiz de B, vezes raiz de A mais raiz de B, se A e B são maiores ou iguais a 0. Certo?
Então, essa questão que às vezes eu sei que eu sou chatinho de dizer, galera, tem que fazer os exercícios e tal, porque muitas vezes vocês vão acabar usando no próximo capítulo do livro, tá? Aqui é um caso onde, novamente, né, você vai aplicar isso, então você tem 1 menos raiz de x, e aqui você tem 1 menos raiz de x, você tem 1 mais raiz de x. Ah, mas eu não sei se o x é positivo. Como o x está tendendo a 1, ele está perto de quem? No 1. Então, raiz de x, tranquilo. Raiz de 1 não está perto do zero, então, né, não poderia ter números negativos aqui. Bom, agora, esse cara aqui vai embora, e aí só posso substituir por 1. Então, você fica com arco seno de 1 meio, né? Trocando por 1 aqui, raiz de 1 é 1, 1 mais 1, 2. Agora, qual é o arco cujo seno é 1 meio? É o 30, que é o π sobre 6 radianos. Beleza, galera? Semana que vem a gente termina, só tem mais um pedacinho ali de continuidade, acho que uma meia hora de aula. Aí a gente vê os limites no infinito. Depois a gente tem um tempo aí para dúvidas e tal. Então tentem trabalhar bastante os exercícios essa semana, para a gente poder fazer uma aula de exercício já semana que vem. Porque limites do infinito, assíntotas, as coisas a gente já viu um começo, né? Vamos continuar com elas aí. Tá? Uma boa semana para todos nós aí.